Bom dia a todos. Está começando mais um dia da nossa 40ª Semana Científica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Eu sou Têmis Félix, sou coordenadora do Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, e nós vamos ter agora a mesa redonda, que é o papel da pesquisa no enfrentamento da pandemia, né? A pandemia trouxe desafios grandes para todos nós, né? E não podia ser diferente com a pesquisa, né? Nesse momento, desde 25 de março até hoje, nós temos 156 projetos aprovados ou submetidos sobre o tema Covid no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, e isso exigiu tanto dos nossos pesquisadores, do nosso comitê de ética, da Secretaria do CEP, do GPPG, um esforço grande para que todos esses projetos pudessem ser avaliados e também pudessem ser executados, né? Então, neste momento, né, então esse tema é um tema bem importante, né, sobre o quanto a pandemia impactou também a pesquisa e o quanto é necessário que a pesquisa seja um objeto de conhecimento, de avanço do conhecimento sobre essa doença nova que é a Covid-19, né? Então, nós preparamos essa mesa redonda, né? Nós vamos ter 3 palestrantes, a professora Ana Beatriz Gorini da Veiga, o professor Ives Cavalcante Passos e o professor Otávio Berwanger, que vão nos falar sobre o papel da pesquisa no enfrentamento da pandemia. Então, vamos começar com a professora Ana Beatriz Gorini da Veiga, que é professora associada da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, é coordenadora do Núcleo de Inovação Tecnológica e Empreendedorismo em Saúde, e ela desenvolve pesquisas sobre a epidemiologia molecular de vírus respiratórios, como, por exemplo, o vírus influenza e o coronavírus, a partir de uma perspectiva de saúde única e saúde global. E ela vai nos falar sobre epidemiologia molecular do SARS-CoV-2. Seja bem-vinda, Ana Beatriz. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer muito o convite, né, que a professora Têmis me fez para palestrar, para apresentar um pouquinho sobre a epidemiologia molecular do coronavírus. Agradecer também a professora Patrícia Prola, né, organizadora também da semana. E eu espero conseguir passar um pouquinho de uma mensagem, de um assunto que me atrai muito, que eu gosto muito. E como a professora Têmis comentou, esse avanço científico tem sido fundamental para a gente enfrentar a pandemia, né? E claro que todos esses últimos anos, o avanço científico na área genômica, molecular, que é a área que eu trabalho, foi mais importante ainda, uma vez que em pouco tempo a gente conseguiu identificar, né? Os pesquisadores conseguiram identificar o agente etiológico que vinha causando aqueles casos de pneumonia no final de 2019. Então, eu vou apresentar brevemente para vocês, vou compartilhar aqui, né, alguns slides, para ilustrar um pouco esse tema de epidemiologia molecular, né, e focando mais no novo coronavírus, o SARS-CoV-2. Então, epidemiologia molecular é um termo que surgiu ali desde a década de 90, se fala muito em epidemiologia molecular, especificamente de doenças infecciosas. Claro que epidemiologia molecular pode abranger outras doenças, doenças crônicas, doenças genéticas, hereditárias, mas mais especificamente em relação a doenças infecciosas, a gente sempre tem que pensar não só no agente infeccioso, mas também no hospedeiro. Então, no caso das doenças infecciosas humanas, é sempre importante a gente fazer uma abordagem tanto da genômica viral, como também da genômica do hospedeiro, né, no caso do ser humano. Então, por exemplo, esses artigos aqui ali da década de 90, eles falam da aplicação das técnicas moleculares, seja de sequenciamento ou PCR, amplificação, né, de ácidos nucleicos, para estudos de doenças infecciosas. E aqui, esse artigo aqui foi publicado em 96, falando de um caso de doença respiratória. Desculpa te interromper, eu acho que o teu não está compartilhando tua tela. Ah, perdão. Desculpa.
Esqueci de botar no share screen. Fui para o meu PowerPoint. Agora sim? Tá. Então, que eu estava mostrando aqui, né, esses artigos aqui. E esse artigo aqui, mais especificamente, de 96, que foi publicada na Epidemiological Reviews, ele fala de um caso, em 93, né, um cluster de casos de infecção respiratória sem etiologia conhecida, muito semelhante ao que a gente viu agora no final de 2019, e com base, então, na análise do soro dos pacientes, eles viram que se tratava provavelmente de um hantavírus, mas não se sabia, né, exatamente se era um hantavírus ou não. E aí foi graças ao sequenciamento dessas amostras que, de fato, identificaram que se tratava de um hantavírus e de um novo hantavírus. Então, muito parecido, isso em 93, né? Agora, mais de quase 30 anos depois, a gente vê algo muito semelhante acontecendo, né? Só que não ficou restrito a um surto ou uma epidemia local, mas sim se tornou uma pandemia. E aqui também um outro artigo da British Medical Bulletins que comenta da grande epidemia ou a grande pandemia da gripe espanhola em 1918, que na época sequer se sabia que era causada por um vírus influenza, uma vez que vírus influenza só foi caracterizado ou descoberto, por assim dizer, na década de 30. E aí eles comentam que se naquela época a gente já tivesse o conhecimento que a gente tem hoje de biologia molecular, de sequenciamento, teria provavelmente contribuído para evitar um surto daquela dimensão, visto que estima-se que cerca de 15 a 20 milhões de pessoas tenham ido a óbito, então, né, por causa da pandemia da gripe espanhola. Esse aqui é um artigo que foi publicado no início de 2019, falando da epidemiologia molecular, evolução e filogenia do SARS, do coronavírus, que causou a síndrome respiratória aguda grave, lá, ou aguda severa, lá também na Ásia, né? Começou na China e se espalhou por alguns países da Ásia em 2002, 2003. Então, vocês vejam só, em março de 2019, já se falava da importância desses estudos de epidemiologia molecular para se estudar os coronavírus, nesse caso aqui altamente patogênico, que é o caso da SARS, e depois eu vou falar um pouquinho do MERS também, que foi o coronavírus que causou a síndrome do Oriente Médio em 2013 e 2014. Esse aqui é uma curta linha do tempo do SARS-CoV-2, então o final aqui de 2019 foi um cluster de pneumonia, de novo, sem etiologia conhecida, na China, né, em Wuhan, que todo mundo, hoje em dia todo mundo sabe, agora todo mundo está muito por dentro do que aconteceu. Só que, ao contrário lá do passado, em poucas semanas, já no início de janeiro, primeira semana de janeiro, conseguiram isolar por técnicas de virologia, técnicas clássicas, o vírus, e por microscopia eletrônica foi identificado como um coronavírus, corona porque ele parece ter a corona solar, né? Aquela corona do sol, por causa da proteína spike que fica na superfície do vírus. E já que na segunda semana já foi sequenciado o genoma desse coronavírus, né? Por essas novas técnicas, então, de sequenciamento de alto desempenho. E aqui, em poucas semanas, esse vírus, por uma questão de falta de controle, eu sempre comento, né? Os vírus, eles são naturais, né? O processo de acontecer um spillover, ou seja, um vírus passar de um animal não humano para um animal, para o ser humano, é um evento natural que acontece. Ele pode se adaptar através de mutações no genoma, ele pode se tornar mais adaptado para um novo hospedeiro e passar a infectar um novo hospedeiro. Mas se tornar uma epidemia, uma pandemia, é um aspecto humano, é um aspecto comportamental humano, não é que não seja natural, é natural da natureza do ser humano ficar transitando de um lugar para o outro, não respeitar regras de distanciamento, de isolamento, muito em função do desconhecimento acerca dessas infecções respiratórias, da facilidade como elas são transmitidas. Então, se tornou uma pandemia por causa do nosso comportamento de não restringir a mobilidade humana.
Então, aqui, esse aqui, né, é um site da Johns Hopkins que eu gosto muito, que dá os dados atualizados. Então, isso aqui, no dia 5 de março, a gente tinha aí menos de 100 mil casos no mundo, e em 8 meses passamos aí para mais de 50, isso aqui foi de ontem, às 2h30 da tarde, 2h25 da tarde, mais de 50 milhões de casos no mundo e mais de 1 milhão de mortes, né? E aqui o Brasil, ele está em terceiro lugar em relação à classificação de país, mas se a gente for olhar por distritos ou estados, São Paulo é o segundo distrito ou província com maior casos no mundo, né? Batendo aí mais de 1 milhão de casos confirmados só em São Paulo. Ações globais de vigilância de síndrome respiratória existem desde a década de 40. O Brasil faz parte da rede mundial de vigilância do influenza desde a década de 50, né? A gente tem 3 laboratórios de referência para a vigilância de infecção respiratória, que é a Fiocruz, no Rio de Janeiro, o Instituto, o Evandro Chagas e... Bom, não vou perder tempo aqui tentando lembrar de todos eles, mas além dos 3 laboratórios nacionais, referência, cada estado tem seu laboratório central, que faz parte dessa rede de vigilância do influenza, que são os LACENs. E no Rio Grande do Sul, a gente tem o LACEN, né, do Rio Grande do Sul, e assim como o do Paraná, são praticamente os 2 LACENs do país mais avançados em termos de ter uma vigilância muito ativa das infecções respiratórias, só que, de novo, essa vigilância ela é mais focada no vírus influenza no Brasil, tá? Mas a Organização Mundial da Saúde, em função da SARS de 2002 e 2003, já lançou toda uma política do alerta para SARS, ou seja, para que haja um cuidado, principalmente nos países da Ásia, quando ocorrerem pneumonias, casos de pneumonia, que não seja causado por influenza, nem um influenza altamente patogênico, devido ao grande risco de poder ser um coronavírus. Então, isso também já se sabia, né, que coronavírus podem sim causar uma infecção respiratória aguda grave. Mas, além do influenza e do coronavírus, a gente tem vários outros vírus relacionados com infecção respiratória, né, que podem causar sintomas respiratórios, tanto do trato respiratório superior quanto inferior. E eu comentei aqui, então, do SARS de 2002, 2003, do SARS-CoV-2 agora, né, que a gente, de 2019, 2020, e do MERS, que é da síndrome do Oriente Médio. Mas existem outros 4 coronavírus, que a gente chama de endêmicos, que também causam, em geral, um resfriado, tá? Os sintomas tendem a ser mais leves, mas a gente publicou um artigo agora esse ano, em que a gente fez uma retrospectiva dos casos de síndrome respiratória aguda grave, SRAG, no Rio Grande do Sul, que foram a óbito de pacientes adultos sem nenhuma comorbidade, e cerca desses casos que foram a óbito sem comorbidade adultos, cerca de 9% eram causados por coronavírus endêmicos, ou seja, eles podem sim causar sintomas graves. 15 a 30% dos resfriados são causados por coronavírus. Como eu comentei, o coronavírus leva esse nome porque na superfície tem essa proteína spike, ou espícula, espinho, que na microscopia parece uma coroa solar, e é justamente a proteína que tem afinidade pelo receptor da célula epitelial do trato respiratório, só que pelo receptor C, a ECA2, né, enzima conversora de angiotensina, que está presente não apenas em células do trato respiratório, mas em várias outras células, ele agora a gente sabe que acaba causando vários sintomas até sistêmicos, né, que não se restringe só ao trato respiratório. E aqui é um esquemão geral do genoma do coronavírus, é um genoma bastante grande, é um dos maiores genomas virais que se conhece, fora dos mimivírus, né? Tem cerca de 30 mil bases, sendo que 2/3 codificam para a replicase, a proteína responsável pela replicação viral, e 1/3 são as proteínas estruturais que a gente chama, SMEN, né? Da espícula, do envelope, da matriz e do núcleo capsídeo. Bom, em relação
Não está passando. Em relação ao sequenciamento genômico, então, como eu comentei, né, esse sequenciamento de nova geração ou de alto desempenho, que foi a técnica utilizada para identificar esse novo coronavírus. Não vou entrar aqui em detalhes de como isso é realizado, muitos pesquisadores do Clínicas realizam já, eu sei que o pessoal tem o Ion Torrent, tem o Illumina também, enfim, diferentes plataformas de sequenciamento de alto desempenho. Então, foi a partir desse sequenciamento que se observou que se tratava de um novo coronavírus, muito semelhante ao SARS de 2002 e 2003. Aqui uma filogenia mostrando o SARS-CoV-2, e é importante lembrar, e aí que eu trago essa abordagem de saúde única, que os coronavírus eles estão presentes em outros animais, né? E que em função de mutações no genoma viral, é que eles acabam se adaptando a novos hospedeiros, e no caso dos vírus que infectam o ser humano, a célula do hospedeiro humano. E aí é que entra esse papel importante de nós termos uma vigilância, não apenas de infecções humanas, mas também uma vigilância em termos animais, né, saúde animal, e sanitária também, do meio ambiente, porque esses vírus, esses patógenos, seja vírus, bactérias, fungos, existe um fluxo desses patógenos do ser humano para o meio ambiente, para animais não humanos e assim por diante. E aí as importâncias que existem, né, de a gente entender o genoma desses patógenos, uma delas é identificar mutações no genoma. Com a identificação dessas mutações, a gente consegue traçar a história evolutiva do organismo, a gente consegue identificar regiões mais conservadas e menos conservadas. Isso é extremamente importante, por exemplo, deixa eu pular aqui um pouquinho, caracterização genômica, para a gente identificar, por exemplo, aqui, casos de reinfecção. Esse aqui foi o primeiro caso comprovado genomicamente que foi uma reinfecção por SARS-CoV-2. Foi um indivíduo que apresentou quadro de Covid em abril, teve sua amostra coletada e sequenciada. Em julho, novamente, a mesma pessoa teve novo quadro de Covid e resolveram, então, fazer um novo sequenciamento dessa nova amostra para ver se poderia ser uma infecção persistente. E não, viram que o nível de semelhança entre a amostra de abril e a amostra de julho era grande demais para se tratar do mesmo vírus. Então, esse aqui é uma outra aplicação desses estudos. Outra, identificar alvos, né, moleculares para antivirais. Aqui, como eu comentei, traçar toda a dinâmica desses patógenos no meio a partir das diferenças entre amostras, diferenças genômicas entre amostras coletadas em diferentes regiões geográficas, identificar regiões mais conservadas, por exemplo, para desenhar primers. Nesse exemplo aqui a gente vê que existem vários pares de primers que são utilizados para diagnóstico de Covid, e quanto mais conservada a região do genoma, menor o risco de um paciente estar infectado por um vírus que tenha sofrido uma mutação e acabar dando um falso positivo, um falso negativo no seu resultado. Então, quanto mais conservada essa região para desenho de primers, melhor para a gente ter uma maior confiabilidade no teste. Que também não vou entrar muito em detalhe. E outro aspecto muito interessante que a gente vem fazendo essa abordagem lá no laboratório é, além do sequenciamento, então, do genoma viral, a gente entender, através do sequenciamento de alto desempenho, fazer análise do microbioma e do viroma das amostras desses indivíduos. Então, a gente sabe que existe uma estreita relação, né, entre bactérias que habitam o trato respiratório e infecção viral. Isso aqui são trabalhos relacionados mais com infecção pelo vírus influenza, mas também isso aqui pode ser aplicado para coronavírus. Então, é só para mostrar, né, que a interação entre bactérias e vírus, elas podem também contribuir para o quadro clínico observado nesses indivíduos. Então, tentando fechar aqui dentro do tempo, né, todo esse trabalho que a gente vem desenvolvendo lá no laboratório, que
faz análise não só das características genômicas do vírus, mas também de microbioma e de viroma, ele vem sendo desenvolvido graças a uma colaboração. Todo mundo aqui que faz pesquisa sabe que o sucesso na pesquisa se deve a colaborações entre diferentes áreas, diferentes pesquisadores, e nesse caso aqui eu tenho a parceria então da minha colega Adriana Seixas, lá da universidade, minha colega desde a época do Centro de Biotecnologia da URGS, da Tatiana Gregianini, que coordena que faz todo o diagnóstico de doenças virais, principalmente infecções respiratórias no LACEN, a Letícia Garay Martins, que também é responsável por todas a vigilância epidemiológica de infecções respiratórias, e também as pós-docs Ana Paula Muterli e Fabiana Maier, que é lá do IPVDF, Ana Paula lá da UFSPA, e a Janira, que fez doutorado lá conosco e é funcionária lá na universidade também, na UFSPA. A gente tem apoio não só da universidade, mas também do edital da FAPERGS, né, esse edital que foi lançado em março do combate à Covid. Então, novamente, eu agradeço o convite, estou à disposição aí para perguntas, enfim. E aqui mostrando um pouquinho essa abordagem da saúde única, né, da saúde humana, animal e ambiental, para a gente conseguir combater, evitar e controlar as novas pandemias, porque elas virão, e cada vez mais. Quanto maior a degradação ambiental que a gente tiver, não é que eu não quero falar que é papo de biólogo, não é isso, é porque, de fato, quanto maior a degradação ambiental, mais a gente vai trazer a vida silvestre próxima da urbanização, né, próxima do ser humano, e com isso aumentando a chance de ocorrerem esses spillovers, esses eventos de spillover, que é a transmissão de patógenos do meio ou de animais para o ser humano. Então é isso, muito obrigada mais uma vez. Obrigada, Ana, pela excelente palestra. Por favor, quem tiver perguntas, pode fazer a pergunta no chat, que ao final das 3 apresentações nós vamos responder, vamos abrir para debate, tá? Então, eu queria agora passar para o próximo palestrante, né? Nós tivemos uma inversãozinha de pauta, então o próximo palestrante vai ser o professor Ives Cavalcante Passos, tá? Que é professor do Departamento de Psiquiatria e Medicina Legal da Faculdade de Medicina da URGS, é professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Psiquiatria e Ciências do Comportamento da URGS, é supervisor do Programa de Residência Médica em Psiquiatria do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, diretor de ensino do Centro de Estudos Luiz Guedes e coordenador do Grupo Alliance, que é Artificial Intelligence in Neuroscience, e ele vai nos falar sobre estudos sobre saúde mental. Bom dia a todos, muito obrigado, professora Temis. Queria agradecer à professora pelo convite, também parabenizar pela liderança do Comitê de Ética nesse período, pelo intenso trabalho que o Comitê tem realizado. Agradeço também à professora Patrícia Prola e à professora Nadine pela organização do evento, a primeira Semana Científica Online, que está sendo um sucesso. Então, hoje a gente vai falar, pessoal, também, para mim, tenho muita felicidade de estar fazendo parte da mesa junto com a Ana Beatriz e o professor Otávio. E depois dessa brilhante palestra da professora Beatriz, a gente vai falar, então, sobre estudos em saúde mental durante a pandemia. Esses aqui são meus conflitos de interesse, eu não tenho nenhum conflito de interesse diretamente vinculado a essa apresentação que eu estou fazendo. Bom, a gente tem, pessoal, então, tem um pesquisador famoso, um neurocientista famoso chamado de Paul Ekman, ele estudou as emoções básicas, né? São basicamente 6, é o medo, a ansiedade, né? O medo que caracteriza aí mais a ansiedade, a alegria, a tristeza, a surpresa, o nojo, a raiva. Então, essas são as emoções básicas. Dentre elas, eu sinalizei aqui nesse slide para vocês a tristeza e o medo. Elas são emoções básicas e fazem parte do comportamento fisiológico normal da espécie humana, né? É importante eu ficar triste quando um cenário negativo acontece, para que eu possa me isolar mais, ruminar mais os meus pensamentos e poder construir um novo cenário. É importante eu ter ansiedade também, para que, diante de uma situação potencialmente perigosa, eu possa me organizar. Então, essas emoções básicas, elas têm funções no nosso dia a dia, né? O que acontece é que, durante o período de pandemia, e a gente teve, digamos assim, uma intensificação dessas emoções básicas e algumas pessoas tiveram outros sintomas caracterizando aí quadros de depressão.
e quadros de ansiedade. Logo no começo da pandemia, a gente teve esse artigo publicado na Lancet, explicando o mecanismo pelo qual provavelmente a pandemia iria impactar na saúde mental. Então, coloquei aqui alguns deles, né? Então, o medo de contrair ou passar a doença, né? Aqui estimulando essa parte do medo, da ansiedade. A exposição excessiva à cobertura da mídia, né? Então, a mídia a todo momento falando sobre o coronavírus, isso pode gerar também ansiedade na pessoa. O distanciamento social e a quarentena, que embora sejam medidas necessárias para diminuir o contágio do vírus, elas também implicam em diminuição de vínculos e mudança da rotina habitual das pessoas, o que faz com que sintomas depressivos possam aparecer com mais frequência. A crise econômica, né? A crise econômica que, por um efeito indireto, podendo levar a episódios muitas vezes depressivos. Restrição do tratamento de saúde mental presencial, né? Claro, com a telemedicina, a gente acabou abordando essa questão de uma maneira muito interessante, né? Então, a telemedicina tem conseguido suprir uma lacuna em algumas especialidades, como a psiquiatria, de uma maneira quase que ótima, né? É claro que existem alguns casos aqui, pacientes com risco de suicídio eventualmente, ou pacientes mais graves, cuja consulta presencial é fundamental. Agravamento de problemas de saúde física, então a pessoa que tem, sobretudo aquelas pessoas que têm doenças crônicas, acabam agravando seus problemas de saúde física e, porventura, piorando a saúde mental nesse período. E informações pouco claras por parte das autoridades de saúde pública. Isso também gera ansiedade, de uma maneira geral, na população e pode levar ao aumento da prevalência de alguns transtornos psiquiátricos. Então, esses aqui seriam os mecanismos pelos quais digamos assim, a pandemia poderia levar a um maior sofrimento da saúde mental. Eu trouxe aqui para vocês a definição, mais ou menos, de depressão, né? A gente colocou as emoções básicas, tristeza e o medo, né? Mas tristeza é diferente de depressão. A depressão é uma doença, como a gente já sabe, e ela é caracterizada por outros sintomas além da tristeza, né? A gente tem aqui sentimentos de culpa, anedonia, que é a falta de prazer em fazer as coisas, as ruminações obsessivas, que são características da depressão. O paciente fica muitas vezes se culpando por situações do passado, a irritabilidade, a dor, ansiedade, diminuição da libido, instabilidade afetiva, a diminuição da energia, da concentração, alteração do apetite, alteração do sono e também alterações psicomotoras, né? Então, a depressão, ela, na verdade, ela engloba muitos outros sintomas além da tristeza. E esses sintomas, eles ficam presentes a maior parte do dia, por dias sucessivos, o que caracteriza a doença, né? E a depressão, ela tem a sua faceta mais grave, que é esse sintoma aqui, que é o sintoma das ideações suicidas e tentativas de suicídio. Bom, algumas pessoas têm falado, então, que os problemas de saúde mental seriam a quarta onda da pandemia, né? A primeira onda seria vinculada às complicações de saúde diretamente relacionadas ao Covid. A segunda onda seriam complicações urgentes não diretamente relacionadas ao Covid. A terceira seria a descompensação de doenças crônicas. E a quarta onda seria o aumento da prevalência desses problemas de saúde mental e também alguns problemas econômicos e, eventualmente, casos de burnout na população. Falando do suicídio, que seria, digamos assim, a ideação suicida seria a faceta mais grave dos episódios depressivos, a gente tem uma taxa crescente no nosso país nos últimos anos, né? Então, aqui é um dado extraído do Ministério da Saúde, e entre 2007 e 2016, a gente teve um aumento de 18% nas taxas de suicídio. Os estados aqui que estão em vermelho são os estados que têm as maiores taxas, né? Então, aqui o Rio Grande do Sul, o Piauí e Roraima, como sendo os estados brasileiros com maiores taxas de suicídio. A gente tem cerca de 800 mil mortes de suicídio por ano no mundo, né? No mundo, esse número de mortes, ultimamente, nos últimos anos, tem ficado estável. Mas em alguns países, como o Brasil e os Estados Unidos, essa taxa de suicídio ela tem aumentado de maneira significativa nos últimos anos. Nos Estados Unidos, ainda mais do que no Brasil. Bom, aqui é o dado nos Estados Unidos. Para vocês terem ideia, somente o estado de Nevada não teve aumento na taxa de suicídio de 99 a 2016. Todos os outros estados tiveram aumento nas taxas de suicídio. Esses que estão em azul escuro tiveram aumento nas taxas de suicídio de mais de 38%, né, nesse período de 99 a 2016. Isso tem feito com que alguns pesquisadores tenham chamado o suicídio de epidemia silenciosa,
né? Porque a gente sabe prevenir o suicídio, na verdade a gente tem umas quantas intervenções para prevenir e tratar a ideação suicida, mas a gente não consegue identificar com clareza quem vai ter ideação suicida para que aquela pessoa possa ser abordada, né? O suicídio é um fenômeno multifatorial. Eu trouxe aqui um modelo de explicação do suicídio proposto pelo Gustavo Turek, talvez seja um dos modelos mais clássicos aqui da literatura, e a gente tem aqui fatores, então, individuais, que são esses, dividido em 3 níveis. Esses fatores individuais mais distais seriam história familiar, traumas na infância, os fatores, digamos assim, individuais mediais, que seriam aqui prejuízo cognitivo, ansiedade, impulsividade ou transtorno de uso de substâncias, e aqui os fatores individuais mais proximais ao evento, né? E aqui a gente tem o uso de substâncias, novamente, levando a um comportamento desinibido, a psicopatologia, que é a doença psiquiátrica, que pode ser agravado pelos eventos da vida, como a situação de pandemia que a gente está vivenciando hoje, levando à desesperança, aqui a ideação suicida, ao comportamento suicida e depois ao suicídio, né? Além desses fatores, que são fatores individuais, a gente também tem fatores relacionados a aspectos socioeconômicos, como, por exemplo, os relatos inapropriados da mídia acerca do suicídio, acesso aos meios, né? Acesso a meios letais de uma maneira mais facilitada, acesso pobre a cuidados de saúde mental. Então, cidades que têm menos rede de saúde mental têm mais taxa de suicídio, mudanças rápidas na estrutura social, como a gente vivenciou nesse período de pandemia, crise econômica e isolamento social. A gente acha que o período de pandemia pelo coronavírus pode levar a um aumento, pelo menos, das ideações suicidas por alterar esses pontos aqui que eu sinalizei com essa seta amarela, né? A pandemia, de uma maneira geral, né, poderia aumentar ou impactar nesses pontos amarelos que eu sinalizei para vocês, né? Mudança rápida na estrutura social, crise econômica, isolamento social, aumento da ansiedade, do uso de substâncias. É um evento de vida estressante, né, para muitas pessoas, pela mudança da rotina e pelo distanciamento social, o agravamento de algumas doenças psiquiátricas, desesperança e a alteração humor deprimido também, como mais frequente durante o período de pandemia. Bom, para a gente, digamos assim, concluir, eu coloquei algumas pesquisas, então, que estão sendo conduzidas nesse período, né? Então, uma das pesquisas que a gente está conduzindo é acerca de intervenção para, digamos assim, melhorar a intervenção, ou pelo menos tratar de alguma maneira os sintomas depressivos, né? Na depressão, a gente tem a regra das metades, que a gente chama. Somente 50% das pessoas que têm depressão no mundo procura tratamento, seja por baixos recursos, seja por estigma da doença, outras, digamos assim, outros fatores. Desses 50% que buscam tratamento, somente 50% é corretamente diagnosticado. 50% recebe o tratamento dos que foram diagnosticados e 50% conclui o tratamento. Então, na verdade, de toda a população deprimida, somente 6,25% concluem o tratamento finalmente, digamos assim. Isso é um número muito baixo para uma doença que é extremamente prevalente, né? A gente tem aí cerca de 18% da população brasileira que já teve um episódio depressivo, né, mostrando que é uma doença muito prevalente, né? Às vezes, o secretário da Organização Mundial da Saúde falou muitas vezes assim, essa conta não fecha. É muita gente com depressão e pouco psiquiatra e psicólogo para abordar esse problema, né? Psiquiatra, psicólogo e também médico. Muitas vezes os médicos da atenção primária e médicos em outros setores também tratam a depressão, né? Diante disso, muitos pesquisadores têm falado do uso de telepsiquiatria e também do uso de aplicativos para tratar alguns sintomas depressivos, né? Basicamente são aplicativos com técnicas de terapia cognitivo-comportamental. Esse é um editorial recente acerca desse tema, né? Dessa seria a democratização, digamos assim, da saúde mental. Nosso grupo, então, está conduzindo um ensaio clínico randomizado. Nesse sentido, a gente desenvolveu um aplicativo com técnicas de terapia cognitivo-comportamental. Esse projeto ele foi financiado por um edital do Ministério de Ciências e Tecnologia, e aqui a gente está fazendo, então, um ensaio clínico para tentar abordar os sintomas depressivos utilizando essas técnicas de terapia cognitivo-comportamental aqui entregues por um aplicativo.
Além dessa pesquisa, então, a gente tem feito uma pesquisa também online, né? Durante esse período, várias pesquisas online têm sido realizadas, sobretudo no campo da saúde mental, e a gente desenhou, então, uma pesquisa longitudinal. A onda 1 foi coletada em maio desse ano, a onda 2 foi coletada um mês após, em junho ou julho, e a onda 3 está sendo coletada nesse momento, no período agora de novembro. Nessa pesquisa, a nossa ideia era tentar ver qual seria o impacto do distanciamento social no desenvolvimento de ideação suicida. E aí a gente selecionou aqui 4 variáveis que a gente poderia, digamos assim, enxergar como ângulo do distanciamento social. Então, seria o tempo objetivo de distanciamento social, o fato de morar sozinho, o fato de sair de casa e a sensação de solidão. Então, a gente queria saber desses 4 aqui, quem é que estava associado ao desenvolvimento de ideação suicida. Nosso trabalho ele foi corrigido aí para várias variáveis. A gente sabe que o suicídio é um fenômeno multifatorial, como eu expliquei para vocês. Então, a gente teve que corrigir a análise aí para vários fatores para que de fato, o nosso resultado tivesse uma certa robustez. O que a gente achou? A gente achou que naquelas pessoas que desenvolveram ideação suicida entre a onda 1 e a onda 2, né, eles estão marcados aqui em volta desse destaque vermelho, aqui a incidência da ideação suicida da onda 1 para a onda 2, em comparação àqueles que não desenvolveram ideação suicida, a gente teve aqui um odds ratio de aproximadamente 2,3. Né? E o que foi significativo aqui foi a solidão. Né? Então, esse aqui é um gráfico mostrando que as pessoas que tinham mais solidão, medido aqui pela UCLA, foram, de fato, aquelas que desenvolveram ideação suicida. O desenvolvimento de ideação suicida não estava associado ao tempo objetivo de distanciamento social, ao fato de morar sozinho ou de sair de casa. Na verdade, ele estava associado à solidão, né, como medida pela UCLA. Isso é um dado interessante que mostra que não é, digamos assim, o fato da gente estar em isolamento que vai impactar na ideação suicida. Eventualmente, estratégias como essa que a gente está fazendo agora, na Semana de Iniciação Científica, de fazer encontros, aqui no caso científicos online, ou mesmo encontros de lazer online com amigos e familiares, essas estratégias são interessantes porque mantém a pessoa conectada e diminui a solidão. Né? E já aquelas pessoas que, de fato, estão em isolamento social e não se beneficiam desses tipos de estratégias, acabam intensificando a solidão e aí sim desenvolvendo ideação suicida. Né? Então, em suma, esse trabalho ele está submetido, ele foi liderado por um aluno nosso de pós-graduação, o Thiago Antonelli, e basicamente, em suma, ele informa essa questão de que, na verdade, o desenvolvimento de ideação suicida é mais associado à solidão, na verdade, é associado à solidão e não ao tempo de distanciamento social de uma maneira objetiva. Diante desse achado, então, eu termino minha apresentação com uma frase aqui de um filósofo grego, que é o Epíteto, e ele diz o seguinte: o que perturba o espírito do homem não são os fatos, mas o julgamento que fazem a respeito dos mesmos. Muito obrigado. Obrigado, professor Ives, pela excelente palestra. Vamos seguir adiante. Então, quem tiver perguntas para o professor Ives ou para a professora Ana, pode escrever no chat, que nós faremos as perguntas no final da mesa. Então, eu queria agora apresentar o professor Otávio Berwanger. Ele é diretor da Academic Research Organization do Hospital Israelita Albert Einstein, coordenador de estudos epidemiológicos da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo e professor colaborador da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E ele vai nos apresentar estudos sobre intervenção terapêutica para enfrentamento da pandemia. Muito obrigada, professor Otávio, pela disponibilidade de participar desta mesa redonda. Muito obrigado, professora Temes. É um prazer muito grande estar aqui e estar de volta na minha casa, né? No Hospital de Clínicas, onde eu estudei, fiz parte da minha formação e onde eu tenho grandes amigos. Apesar de morar em São Paulo desde 2004, há 16 anos, eu sou natural de Porto Alegre também, torcedor fanático do Grêmio, então sempre bom a gente voltar para casa, né? Então, eu vou compartilhar aqui a minha apresentação para a gente falar um pouquinho sobre estudos de intervenção. Imagino que vocês devem estar olhando a minha tela nesse momento, né? Se não, por favor, me avisem. Perfeito.
Então, a ideia, obviamente, como são 15 minutos, eu acabei separando algumas iniciativas brasileiras, há uma série de estudos clínicos randomizados de intervenção em andamento na questão da Covid-19, mas eu tenho orgulho de dizer que eu acho que o Brasil foi um dos países que tem se destacado nessa questão, né? E, para fazer isso, eu trago exemplo da coalizão Covid-19 Brasil, que é uma coalizão que eu tenho muito orgulho de fazer parte. Então, essa é uma iniciativa que não é de um pesquisador ou de uma instituição, é uma iniciativa multi-institucional, multiprofissional também. Então, a gente tem no nosso grupo o Hospital Israelita Albert Einstein, que eu represento, o Hospital do Coração, o Hospital Sírio-Libanês, aí de Porto Alegre, o Hospital Moinhos de Vento, o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, aqui de São Paulo, a Beneficência Portuguesa, o Instituto Brasileiro de Pesquisa Clínica e a Rede Brasileira de Pesquisa em Terapia Intensiva, que é a BRICNET. Então, nós temos um comitê executivo dessas instituições que tomam todas as decisões conjuntas, todos os estudos pertencem a todas as instituições de forma igualitária, né? E eu acho que isso é alguma coisa importante no Brasil. No Brasil, a gente tem muito a mania de fazer cada instituição olhar só para dentro e fazer as suas coisas, e esse, na pesquisa clínica, não poderia ser um modelo certo para o fracasso, né? Se a gente não unir forças e não for realmente de mãos dadas, principalmente numa situação como essa, a gente não dá as respostas. Então, isso foi o que foi feito. Hoje se juntaram a nós 92 hospitais no Brasil, públicos e privados, universitários, não universitários. O Hospital de Clínicas de Porto Alegre é uma das instituições que está com a gente, aliás, com uma participação importantíssima, né? O doutor Tiago Lisboa, dentre outros, particularmente, tem participado com a gente. E a coalizão tem realizado uma série de estudos randomizados com uma série de terapias. Os 3 primeiros estudos já foram completados, que foi o estudo Coalizão 1, Coalizão 2 e Coalizão 3. Esses são estudos que pegam adultos com Covid-19 confirmado ou fortemente suspeita nos primeiros dias de doença. O estudo Coalizão 1 foi um estudo que tinha alvo de incluir 630 pacientes e ele comparou hidroxicloroquina ou hidroxicloroquina mais azitromicina com controle. O Coalizão 2 foi um estudo que comparou a azitromicina em cima do tratamento padrão, né, que na época também incluía hidroxicloroquina. O desfecho primário de ambos os estudos era melhora clínica no dia 15 pela escala ordinal, de 7 pontos no estudo 1, de 2 pontos no estudo 2. E o estudo Coalizão 3 foi um estudo que pegou pacientes com SARA, então pacientes de alta gravidade, comparando a dexametasona com controle, para um desfecho primário de dias livres de ventilação mecânica e 28 dias. O estudo 1 eram pacientes de gravidade moderada, então eram pacientes hospitalizados que necessitavam até, no máximo, oxigênio com fluxo de 4 litros por minuto. Se o paciente necessitava mais que isso, ou catéter de alto fluxo, ou ventilação não invasiva, ou ventilação invasiva, ele entrava no Coalizão 2, o estudo da azitromicina, e o Coalizão 3, como eu falei, eram pacientes com SARA, pela sua definição clássica. Todos os estudos, análise por intenção de tratar, avaliação cega de desfechos, randomização sigilosa central, então, todos os critérios de qualidade metodológica. Eu acho que o que nos deixou orgulhoso é mostrar que a ciência brasileira é capaz de dar respostas que podem impactar não só aqui no nosso país, que é a prioridade, mas no mundo. O Coalizão 1 foi publicado no New England Journal of Medicine, uma revista que tem um fator de impacto acima de 74. Em 24 horas, esse artigo teve 1,4 milhões de visualizações no site do New England. O estudo Coalizão 2, que foi o estudo da azitromicina, foi publicado logo depois no Lancet, que é a segunda revista de maior fator de impacto do mundo, e o estudo Coalizão 3, por sua vez, foi publicado no JAMA, que é a revista de terceiro maior fator de impacto do mundo. Então, 3 estudos brasileiros nas 3 maiores revistas do mundo. Por muito tempo a gente viu, não, mas se é um estudo brasileiro, essas revistas têm preconceito, não publicam. Publicam, sim, desde que a gente cumpra com os critérios metodológicos. Mas a chave do sucesso aqui não foi de uma instituição, de um pesquisador, foi que nós unimos forças. E no nosso grupo a gente tem, eu sou cardiologista e epidemiologista, mas a gente tem imunologistas, infectologistas, epidemiologistas, clínica médica, medicina interna, terapia intensiva, estatísticos, microbiologistas. Então, a gente tem um grupo
totalmente multiprofissional e multidisciplinar, né? Então, isso é muito, e multiespecialidade, e de várias instituições. A gente pegou o melhor que tinha em cada das instituições, e isso é interessante. Pelo tempo, eu não vou ter aqui a questão de entrar como desenhar um estudo em Covid-19. Quem assiste a minhas aulas sabe que eu falo muito de metodologia de clinical trials, que é a minha área de foco, mas, obviamente, a gente não tem tempo. Então, eu vou dar só alguns highlights do que esses estudos, de certa forma, demonstraram, mas, óbvio, que eu fico à disposição depois para perguntas. Como eu falei, hoje a gente tem 92 hospitais no Brasil, de todas as regiões, participando com a gente. Aí de Porto Alegre, por exemplo, do Rio Grande do Sul, na verdade, nós temos Porto Alegre, que participa, o Hospital de Clínicas, o Moinhos de Vento, o Mãe de Deus, o Hospital São Lucas, o Hospital Conceição, nós temos a Universidade em Passo Fundo, nós temos pessoal em Lajeado, Bento Gonçalves, ou seja, vários locais aí no Rio Grande do Sul estão participando com a gente nos estudos, hospitais públicos, privados, universitários, não universitários, como tem que ser uma pesquisa realmente colaborativa, né? São estudos bastante pragmáticos, né? Obviamente, quando esses estudos foram desenhados, a gente tinha muitas dúvidas e continua tendo. Nós sabemos muito pouco sobre essa doença, essa é a verdade, né? O primeiro estudo, que foi o estudo de hidroxicloroquina com ou sem azitromicina, que foi publicado no New England, então pegou pacientes hospitalizados de gravidade leve a moderada, os primeiros 7 dias de doença, tempo mediano de 7 dias, perdão. Como a gente pode olhar a escala ordinal, que ela vai desde do nível 1, que é aquele paciente que está em casa sem limitações, nível 2, está em casa com alguma limitação, 3, ele está hospitalizado sem necessidade de suporte de oxigênio e sem limitações, o 4, ele precisa algum suporte de oxigênio, né? O 5, ele precisa já está em ventilação não invasiva, o 6, ele está hospitalizado em ventilação invasiva ou ECMO, e o 7, óbito, né? Então, como a gente pode olhar, em 15 dias, se a gente comparar os grupos, só visualmente vocês conseguem olhar, não deu diferença, quer dizer, tanto o grupo hidroxicloroquina como a hidroxicloroquina mais azitromicina versus o controle, não mostrou diferença na questão da distribuição da escala ordinal de 7 pontos, né? Aqui vocês podem ver a distribuição da escala ao longo do tempo. Se a gente quiser colocar uma métrica, isso é um odds ratio ordinal, né? Mas como a gente pode olhar, a probabilidade de estar numa categoria melhor não foi diferente entre os grupos hidroxicloroquina, azitromicina versus controle ou hidroxicloroquina e placebo, ou seja, pelo menos para os pacientes que preenchiam os critérios de inclusão deste estudo, nessas condições, com esse tempo de doença, não parece este ser um caminho. Lógico que continuam pesquisas em outras situações com esse fármaco. Por exemplo, o paciente leve não hospitalizado nos primeiros dias de doença, a Coalizão tem um estudo avaliando esta questão específica, né? No estudo Coalizão 2, que nós pegamos pacientes hospitalizados em estado grave, a maior parte eram pacientes que estavam em ventilação mecânica, 50%, 22% eram pacientes que estavam em choque, então eram pacientes internados em estado grave. Também, aqui, olhando a escala de 6 pontos, a diferença é que a gente não diferencia o paciente que não está hospitalizado em relação a ter ou não limitações, mas basicamente é muito parecida. Como vocês podem olhar também a distribuição dos pacientes em 15 dias nas diferentes categorias, naqueles que receberam azitromicina e naqueles que não receberam, foi absolutamente igual, ou seja, não houve diferença também o fato da gente adicionar azitromicina a um tratamento padrão para esses pacientes, né? Aqui, se a gente colocar o odds ratio avaliado de forma ordinal, também a gente não vê diferença entre as escalas, né? O que chama atenção é que nesses pacientes graves, em 15 dias, 30% deles vieram a óbito. Então, quem acha que... Então, um paciente que interna precisa de mais de 4 litros de oxigênio, quem acha que essa é uma doença simples, está enganado, porque 30% desses pacientes foram a óbito. Esse estudo tinha um desfecho secundário-chave, que foi mortalidade total em 29 dias, como a gente pode olhar, foi absolutamente igual entre os grupos que receberam azitromicina ou standard of care, e como vocês podem olhar, em praticamente um mês, o que era 30% em 15 dias aumenta para praticamente 40% em 29 dias. Então, o paciente hospitalizado em estado grave, 40% deles, infelizmente, vão a óbito em um mês, mostrando que realmente o paciente que faz dessaturação e precisa de suporte respiratório, essa é uma doença para a gente ficar bastante preocupado, né?
Aqui, obviamente, apenas a distribuição das categorias ao longo do tempo. Então, como a gente pode ver, tanto no grupo azitromicina como standard of care, desde o baseline, onde eles eram equilibrados, até o dia 29, não houve diferença, como a gente já bem demonstrou. O terceiro estudo é o estudo onde nós avaliamos a dexametasona, eram pacientes com SARA, esses estudos foram feitos de forma simultânea, foram 299 pacientes, o desfecho primário era estar livre de ventilação nos primeiros 28 dias, e aqui, finalmente, nós achamos um tratamento com resultado benéfico, no caso desse estudo, tinha poder para olhar esse desfecho, e como a gente pode olhar os dias livres de ventilação, ou seja, obviamente, quanto mais dias livres, melhor, foi superior no grupo dexametasona em relação ao standard of care, 2,2 dias a menos de ventilação mecânica. Então, esse estudo que envolveu 41 UTIs aqui no Brasil, sugere que corticoides, realmente, para esse paciente com SARA, parece ser uma terapia interessante. Finalmente, a gente teve a oportunidade de colaborar, né, aqui só o gráfico, né, do Ventilator Free Days, em 28 dias, mostrando o que aquele infográfico passado já mostrou, com a superioridade da dexametasona. Nós tivemos oportunidade, obviamente, o desfecho mais importante não é dias livres de ventilação mecânica, e sim mortalidade total em 28 dias. Para tanto, nós tivemos oportunidade de participar de uma meta-análise prospectivamente desenhada pela Organização Mundial da Saúde, onde o nosso grupo da coalizão, né, nós somos autores, ajudamos a desenhar essa meta-análise e juntamos força, novamente, aí, com outros grupos do mundo, incluindo o grupo Recovery, incluindo o grupo DEXA-COVID, o REMAP-CAP e outros trials feitos nos Estados Unidos, Europa, China, Inglaterra e nós aqui no Brasil, né? E de forma geral, o que sugere é que quando a gente usa corticoides em pacientes com Covid-19, há uma redução de mortalidade, mas principalmente esse efeito ele foi maior justamente no grupo, apesar de não ter havido aqui interação entre os fatores, os estudos mais robustos e maiores, onde o efeito foi mais pronunciado, foi justamente com a dexametasona, onde houve uma redução de 36% de mortalidade total, né? Então, parece que nós temos, até o momento, um tratamento que efetivamente reduz mortalidade, que é corticoides, né? E os estudos principais foram feitos com dexametasona. Obviamente, a gente não tem uma comparação cabeça a cabeça adequada entre diferentes corticoides para falar se são diferentes, mas os maiores estudos são os estudos, até o momento, com a dexametasona, né? De certa forma, o efeito foi consistente entre diferentes subgrupos, então, tanto pacientes sintomáticos menos ou mais de 7 dias, homens e mulheres, pacientes idosos e não idosos, né? Mas realmente, naqueles pacientes que necessitam de suporte respiratório, particularmente ventilação mecânica, essa é uma análise que é bastante dominada pelo que foi visto no Recovery, pelo fato de muitos pacientes nesses estudos eram pacientes que necessitavam suporte respiratório, foi onde parece que o efeito foi mais pronunciado. Então, até o momento, pelo menos uma terapia efetivamente reduz mortalidade de forma consistente em estudos randomizados, publicados em revistas de alto impacto, né? O nosso esforço continua para a gente fechar. Então, atualmente, nós fazemos aqui na ARO Einstein um estudo testando um inibidor de JAK, que é o tofacitinib, contra placebo, um estudo duplo cego, onde o desfecho é morte ou falência respiratória em 28 dias. Esse é um estudo que tem uma parceria nossa com a Pfizer Estados Unidos para testar o tofacitinib em pacientes hospitalizados de gravidade moderada, né? E nós também, uma coisa que nos preocupa, particularmente eu que trabalho na área de pesquisa cardiovascular, é o fato dos nossos pacientes com diabetes, fatores de risco cardiovascular ou doença cardiovascular estabelecida apresentarem uma mortalidade que parece maior do que outros grupos. Então, nós estamos fazendo um estudo, é uma parceria nossa aqui do Einstein com a Universidade de St. Luke, em Kansas City, e o George Clinical, que é uma ARO internacional. Nós temos financiamento da AstraZeneca para esse estudo, é o estudo DARE-19, é um estudo internacional, né, que nós convidamos vários países, e nós estamos comparando a dapagliflozina, que é uma medicação originalmente um antidiabético, mas hoje mais que isso uma droga de proteção cardiorrenal, contra placebo, um estudo duplo cego, e o desfecho primário
é morte, doença, insuficiência cardíaca, insuficiência renal ou falência respiratória em 30 dias, nesses pacientes de estado moderado a grave com comorbidade cardiovascular ou doença cardiovascular ou diabetes. E a coalizão continua com outros projetos. Nós temos o estudo ACTION, que é um estudo testando anticoagulação plena, nesse caso com rivaroxabana, em 600 doentes, né? Os dois estudos que eu mostrei, o estudo Stop COVID do tofacitinib já tem 100 doentes incluídos, o estudo da dapaglifosina tem 800 pacientes incluídos, então são estudos que devem finalizar em breve. O estudo com rivaroxabana tem 250 pacientes incluídos. Existe o estudo da hidroxicloroquina em pacientes ambulatoriais, né, no início da doença, não hospitalizados. Dos 1.300 doentes, nós já temos 935 pacientes hospitalizados e, recentemente, nós concluímos um estudo com o tocilizumab, que é um estudo pequeno de 150 doentes internados em UTI com infecção grave, que foi submetido à publicação há poucos dias. Esse era o último slide. Então eu acho que só o recado que eu queria deixar para a gente ficar no tempo é isso, quer dizer, eu acho que o Brasil, há muito tempo, a gente tem possibilidade de juntar forças e procurar dar respostas que interessem ao mundo, e a colaboração, eu vi a outra professora falar na palavra colaboração, sem dúvida, é o caminho para a gente obter essas respostas, e podem ter certeza que, se assim o fizermos, o mundo vai prestar atenção no nosso país. Muito obrigado pela atenção de todos. Obrigado, professor Otávio, pela excelente explanação. Vamos agora abrir para perguntas, né? Quem tiver perguntas pode colocar sua pergunta no chat. Nós já temos uma pergunta aqui para o professor Ives, né? Que o Gabriel está perguntando como tratar da saúde mental de forma integrada, se em sociedades desenvolvidas a verba para a saúde mental pública é estimada em apenas 3% do total destinado à saúde. Sei que é uma pergunta difícil, né? Mas gostaria das suas colocações, professor Ives. É uma pergunta difícil, uma pergunta desafiadora, eu diria, né? Então, assim, na verdade, mesmo nos países desenvolvidos, a gente tem uma dificuldade também de abordar as doenças psiquiátricas, e muito pela prevalência delas, né? Elas têm alta prevalência, você vê a depressão na maior parte dos países com prevalência entre 15% e 20%, pelo menos em boa parte de alguns países, né? A gente tem o transtorno bipolar, que tem uma prevalência também alta, né, de 1%, 2% da população, e os transtornos de ansiedade, bom, aí também tem uma prevalência altíssima, né? Isso fez com que, a gente estava comentando na palestra, né, o secretário da Organização Mundial da Saúde falasse, essa conta não fecha, né? Ainda mais quando a gente passa por situações de crise, como a gente está vivenciando agora, em que, geralmente, quando tu vivencia uma crise, pouco tempo depois tem uma piora da saúde mental da população, né? Então, a gente teve a crise financeira de 2008 e se mostrou o aumento das taxas de suicídio na população. Então, o que se tem pensado nesse sentido, né? Como resolver essa equação? Né? Então, o NIMH, né, que é digamos assim, é vinculado ao NIH americano, eles têm muito valorizado essas intervenções que possam, de uma certa forma, democratizar a saúde, né? Então, intervenções como a telemedicina, a telepsiquiatria, né, que diminui, digamos assim, ou pelo menos, na verdade, elimina o espaço entre o terapeuta e o paciente, né, facilitando o atendimento, né, intervenções através de aplicativos. Eu sei que outras áreas da medicina estão se beneficiando também com os de aplicativos, né? A gente tem alguns pesquisadores, o Eric Topol, e outros falando muito do impacto do uso dos aplicativos, e na psiquiatria, sem dúvidas, também a gente vai ter um impacto nesse sentido, né? Como é que eles podem nos auxiliar provendo insights para a população acerca da sua saúde, e também, eventualmente, algum tipo de intervenção. Nesse cenário, a gente teve recentemente a aprovação pelo FDA da primeira prescrição digital de um aplicativo para insônia, né, que provê TCC para insônia. Então, acho que a gente vai ter que buscar, claro, aumentar o investimento é sempre um melhor caminho, mas a gente vai ter que buscar estratégias inovadoras para lidar com os problemas de saúde mental, também, quem sabe, avançando junto com a tecnologia. Eu acho que a tecnologia vai nos ajudar muito nesse cenário, esse universo digital. Obrigado, professor Ives. Eu tenho uma pergunta para a professora Ana. Professora Ana, considerando qual a frequência de co-infecção com outros vírus no Covid-19, nós já temos alguma resposta sobre isso?
É um dos grandes problemas que a gente está tendo esse ano, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, é a falta de insumos, né? Então, o mundo inteiro precisando de reagentes, desde DNTP, primer, enzimas, e de fato faltou material para a gente conseguir fazer a quantidade ideal de testes de diagnóstico baseados em PCR, que são os mais sensíveis, mais confiáveis e capazes de detectar com a infecção. Então, a prioridade, principalmente aqui no Brasil, é diagnosticar se é Covid ou se não é Covid. Então, se dá negativo, não se faz, não se tem material, não se tem dinheiro e não se tem gente suficiente, tempo suficiente para investigar outros vírus. Então, inclusive, o vírus influenza não está sendo feita a vigilância da forma que geralmente é feita. E com isso a gente está perdendo esses dados de co-infecção, e não só isso. A gente está perdendo dados sobre os outros vírus respiratórios que estão circulando. Claro que em função do isolamento ou distanciamento social, uso de máscara, maior cuidado, a gente teve uma redução de infecções respiratórias. Também outra coisa que contribuiu muito foi as crianças terem deixado de ir para a escola, porque as crianças, a gente sabe que apesar de não nem sempre terem o quadro clínico, nem sempre desenvolverem a doença, elas são infectadas por esses vírus. E geralmente são os pacientes pediátricos que acabam, ou melhor, as crianças que acabam levando para casa vírus, né, da escola, da creche, infectando os adultos, que também, dependendo da saúde do indivíduo, pode ou não ter sintoma, né? Então, isso é outra coisa muito importante. Ah, porque criança não se infecta. Não, elas se infectam, mas não necessariamente tem um quadro clínico, né? Não necessariamente elas exacerbam, mostram a doença, manifestam a doença. Então, a gente não tem dados neste momento sobre co-infecção. Claro, um outro estudo, mais aí do ponto de vista científico, que é o caso, o que a gente está fazendo agora no laboratório, mas também estamos dependendo da importação dos kits, ainda não estamos com a mão na massa da forma que gostaríamos, porque daí com a caracterização do viroma, a gente consegue identificar outros vírus nas amostras. Mas a gente ainda não tem as análises prontas para poder dizer, neste momento, como é que está esse quadro de co-infecção. Mas se sabe, por exemplo, com os coronavírus endêmicos, já acontece com a infecção com rinovírus, com vírus respiratório sincicial, né? É comum, as co-infecções virais são comuns, só que em função, de novo, da rede nacional do influenza, né, da vigilância do influenza, focar mais em influenza, quando a análise de um caso de SRAG dá positivo para a influenza, seja A ou B, não é feita investigação para outros vírus. Tá? Exceto no Paraná, tanto que esse artigo que a gente tem dos coronavírus endêmicos, fizemos uma parceria também com o LACEN do Paraná, porque lá eles já têm o painel de PCR, né, para vírus respiratórios baseado em PCR, em que eles fazem os 4 coronavírus endêmicos, metapneumovírus, vírus respiratório sincicial, rinovírus, bocavírus, então vírus que os outros LACENs não costumam fazer. Nós temos uma outra pergunta aqui para o professor Ives, com o nome do aplicativo mostrado na apresentação. O aplicativo a gente está desenvolvendo, é um aplicativo que está sendo desenvolvido para pesquisa, né? Então ele não está disponível para ser baixado na Apple Store, né? Ele vai ser primeiro validado aí cientificamente e depois, com relação aos aplicativos, até para não nomear um especificamente, mas tem uma iniciativa da Associação Americana de Psiquiatria, né? Dá para colocar American Psychiatry Association e colocar app, né? Colocar os dois juntos no Google, e aí vai dar no link da Associação Americana de Psiquiatria, onde eles avaliaram os aplicativos disponíveis na Apple Store americana. Então tem uma avaliação lá, acho bem interessante que ali, como é uma coisa que está chegando muito na prática clínica do psiquiatra e do psicólogo e também do médico, de uma maneira geral, o paciente chega, eu estou usando esse aplicativo para um determinado, sei lá, para depressão, para insônia, acho que vale a pena entrar nesse site da APA, da Associação Americana de Psiquiatria, lá eles fazem uma avaliação de cada aplicativo e dão dicas para o clínico para
para dar um feedback acerca daquele aplicativo, né? Mostrando se ele tem uma evidência científica por trás, o que ele aborda e se ele está de acordo com os parâmetros ali ideais, né? Esse que eu apresentei aqui, ele ainda não está disponível na Apple Store, ele está para pesquisa. Bom, professor Otávio, eu queria parabenizá-lo pela excelente palestra e pela liderança, na realidade, desses estudos clínicos que foram fundamentais, eu acho, para o enfrentamento da Covid-19 aqui no Brasil, né? E o Brasil realmente tem mostrado alguma liderança em relação a esses estudos, né? Existem inúmeros ensaios clínicos atualmente para tratamento de Covid, né? Cada um com a sua especificidade. Aqui no Clínicas nós estamos fazendo participando de vários estudos, já participamos do Coalizão, já estamos participando de outros Coalizão também. Eu acho que é fundamental isso. Eu acho que essas respostas que a gente espera ter desses estudos só demonstra, na realidade, a qualidade dos estudos que estão sendo realizados, né? E agora tem também os estudos de vacina, né? Os estudos de vacina também são estudos importantes, né? Todo mundo espera que tenha uma vacina em breve, né? Para a gente poder voltar ao que era o normal, ou pelo menos o mais normal possível, né? Então, por causa do adiantado da hora, eu vou encerrar essa mesa redonda. Queria agradecer aos três pela participação, né? Nós tivemos, acho que, um debate importante, mostrando assim várias facetas do que a epidemia nos proporcionou, né? E o que tem nos dado de desafios, mas também de oportunidades, né? De aumentar nosso conhecimento sobre essa doença, que é uma doença nova, e nos trouxe também grandes desafios nesse período. Muito obrigada a todos pela participação e fiquem conosco nas próximas atividades da Semana Científica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado, tchau, tchau. Obrigada.